E aí, seus caóticos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Teoria do Caos. No vídeo de hoje, dando sequência ao nosso curso básico de vetores, nós vamos avançar um capítulo e começar a estudar as propriedades dos produtos entre vetores. A gente já viu em aulas passadas o produto de um escalar, de um número real, com os vetores, só que agora a gente vai ver produtos entre vetores, tá? Vetor vezes vetor. E existem dois tipos de produtos que a gente vai trabalhar. O produto escalar, que é um tipo de produto interno, e o produto vetorial, que vai ser no próximo capítulo. Então, para a gente começar a falar de produto escalar, vamos começar com a definição. O produto escalar ele pode ser definido tanto de maneira geométrica quanto de maneira algébrica. Eu prefiro começar com a definição geométrica e da definição geométrica a gente chegar na definição algébrica. Nada impede da gente fazer o contrário também, começar da algébrica e deduzir a geométrica. Mas nesse caso, a minha preferência é começar pela definição geométrica. Então, dado dois vetores U e V, a gente define o produto escalar, também chamado de produto ponto, por conta do símbolo aqui do produto escalar. A gente define o produto escalar como sendo o quê? O produto entre o módulo de U, o módulo de V e o cosseno do ângulo entre os vetores. Só lembrando, se a gente tem um vetor U aqui e um vetor V aqui, o ângulo entre os vetores é o menor ângulo formado entre eles, né? Ele sempre tem dois ângulos, tem esse e tem esse, e a gente vai sempre no menor dos ângulos. Ou seja, esse alfa ele vai estar sempre entre 0 e 180 graus. Ou, falando em radianos, entre 0 e π radianos. Então, o alfa está sempre entre 0 e π radianos, tá? Ou 0 e 180 graus. Eu vou pegar o módulo de U, que é um número, é uma distância, então ele é um escalar. Vou pegar o módulo de V, um escalar, e o cosseno do ângulo entre eles, outro escalar. Então, por isso que a gente chama de produto escalar. Por definição, o produto escalar entre dois vetores, ele me devolve um número, ele me devolve um escalar. A importância do produto escalar a gente vai ver mais na frente, justamente para a gente entender o que esse valor representa. Então, a gente vai fazer uma interpretação geométrica do que é esse produto escalar. Mas no momento a gente vai primeiro definir, trabalhar um pouco com essa definição, ganhar um pouco de familiaridade com esse tipo de produto, e depois a gente vai falar das aplicações de produto escalar. Mas definição é essa. Eu vou pegar o módulo do primeiro vetor, o módulo do segundo e o cosseno do ângulo formado entre eles. A gente, olhando isso aqui, a primeira informação que a gente tira do produto escalar, que é muito importante, é uma das propriedades do produto escalar, é que ele é comutativo. Tá? Como todo produto de números reais comuta, se eu inverter a ordem disso aqui, não vai alterar meu resultado. Tá? Então, vou escrever aqui de azul. Isso aqui também é igual ao módulo de V, módulo de U, cosseno do ângulo entre eles. O ângulo não deixa de ser alfa. Então, isso aqui, por essa sequência, ele é o produto escalar de V com U. Então, vejam que o produto escalar UV, né, U escalar V, é igual ao produto V escalar U. Então, o produto escalar ele é comutativo. Essa é a primeira propriedade que a gente pode tirar já da definição e que é muito importante quando a gente fala de produto escalar. Uma outra informação direta da definição que a gente pode tirar é o que a gente chama de condição de ortogonalidade. Então, imagina o seguinte, eu tenho o meu vetor U, escalar vetor V, vai ser o módulo de U, módulo de V, cosseno do ângulo entre eles, que no caso é 90 graus. Como o cosseno de 90 é zero, significa que o produto escalar de dois vetores ortogonais é sempre zero. Existe algum outro ângulo em que o cosseno é zero, na primeira volta do ciclo trigonométrico? Existe, mas seria 270 graus, né? 3π sobre 2 radianos. Só que esse valor está além de 180, né? Quando eu falo de ângulo entre vetores, eu só considero meia volta do ciclo trigonométrico. Nesta meia volta, o cosseno vale zero somente em 90 graus. De forma que isso aqui é uma verdade de duas vias. O produto escalar de dois vetores é zero, implica que esses vetores são ortogonais. E o oposto é verdadeiro. Se dois vetores são ortogonais, o produto escalar entre eles é zero. Por isso que a gente chama isso aqui de condição de ortogonalidade. Toda vez que eu estiver desconfiando que dois vetores são ortogonais, eu só preciso fazer o produto escalar entre eles. Imagina, por exemplo, que tu quer saber se dois planos são perpendiculares. Então, tu pega um vetor que esteja dentro de um dos planos, um vetor que esteja dentro do outro plano e calcula o produto vetorial entre eles. Se der zero, é porque os vetores são ortogonais, né, são perpendiculares, de forma que os planos também
ou são. Então, essa aqui é uma condição extremamente importante na matemática, na álgebra linear, quando a gente está estudando vetores, que é justamente saber isso aqui. Ó. Uma outra informação bem valiosa que a gente pode tirar dessa definição geométrica de produto escalar é o módulo de um vetor. Por exemplo, imagina que eu quero fazer o produto de U por ele mesmo. Quanto é que dá isso aqui? Dá o módulo de U vezes o módulo de U, módulo primeiro, módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Só que o ângulo entre U e ele mesmo é zero, entendeu? Porque U é paralelo a U, tá? Então, o ângulo entre eles é zero, de forma que esse cosseno ele é 1. Ou seja, o produto escalar de um vetor por ele mesmo é igual ao seu módulo ao quadrado. De forma que toda vez que eu precisar do módulo de um vetor, eu posso simplesmente fazer a raiz quadrada do produto escalar desse vetor por ele mesmo. Como que a gente vai utilizar essa definição vai ficar mais claro quando eu passar para a definição algébrica do produto escalar. Mas antes de eu chegar nessa parte, vamos analisar o que acontece quando eu estou tratando dos vetores de base. Porque assim, se eu definir o produto escalar entre dois vetores, faz sentido como cada vetor pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores de base, então eu preciso saber como é que funciona o produto escalar entre os vetores de base, certo? Daí eu tenho o seguinte, imagina que o meu vetor V ele pode ser decomposto em uma componente paralela ao eixo x, ou seja, ele é um múltiplo do versor i, mais uma componente paralela ao eixo y, ou seja, múltipla do vetor j chapéu, versor j, mais uma componente paralela ao eixo z, logo, múltipla do versor k, né, o versor que aponta ali na direção do eixo z. A gente já viu isso várias vezes, que eu posso pegar um vetor e decompor esse vetor como uma combinação linear das suas componentes pelos vetores de base, então é importante a gente saber como que funciona o produto escalar entre os vetores de base. Então, seguindo a definição, a gente viu que escalar i é o quê? Módulo de i chapéu, né? Módulo de i chapéu, cosseno do ângulo entre eles. Só que todo vetor é paralelo a si mesmo. Então, o ângulo alfa é zero, cosseno de alfa é 1. Então, o produto escalar de i chapéu por ele mesmo vai dar módulo de i chapéu. Como ele é um versor, o módulo dele é 1 vezes 1 vezes 1. Ou seja, o produto escalar de i chapéu com ele mesmo é 1. Da mesma forma, o produto escalar de j chapéu com j chapéu é 1. E vocês podem provar isso, que também o produto escalar de k chapéu com k chapéu é igual a 1. Mas eu também posso fazer o produto escalar desses vetores 2 a 2. Por exemplo, o produto escalar de chapéu j chapéu, o que ele vai ser? Módulo de chapéu, módulo de j chapéu, cosseno do ângulo entre eles. Isso aqui vai ficar o quê? Módulo de chapéu é 1, módulo de j chapéu é 1 e cosseno do ângulo entre eles. Daí o seguinte, o cosseno entre eles é 90 graus. Eu já falei para vocês que os vetores de base eles podem ser quaisquer vetores que gerem aquele espaço, aquele plano, se eu tiver em 2 dimensões, ou espaço, se eu tiver em 3 dimensões. Essa questão de vetores de base gerar um espaço, gerar um plano, a gente vai ver mais na frente. Mas eles podem ser quaisquer vetores. Mas eu já pontuei que se os vetores eles forem ortogonais, ou melhor, ortonormais, ou seja, normalizados, módulo 1, e ortogonais entre si, isso facilita muito a conta. A primeira conta que facilita é a decomposição e outra conta que facilita é o produto escalar. Tá? Por quê? Porque se eles são ortogonais, né, se eles fazem 90 graus entre si, o cosseno de 90 é zero. De forma que I, J chapéu, produto escalar, é zero. Da mesma forma, vocês conseguem provar que J chapéu, K chapéu é igual a zero e conseguem provar que I chapéu, K chapéu também é igual a zero. Eu não preciso fazer o contrário, porque a gente já viu que J escalar I, o produto escalar é comutativo. Então, se I escalar J é zero, é porque J escalar I também é zero. Da mesma forma, K escalar J e K escalar I é igual a zero. Ou seja, o produto escalar dele com ele mesmo, de um versor com ele mesmo, vai dar 1. E o produto escalar de um versor com outro versor vai dar 0. No caso, óbvio, de eu estar usando uma base ortonormal, que é o que a gente vai fazer maior parte desse curso, é utilizar bases ortonormais. Tá? Para estudar bases que não sejam ortonormais, ou seja, quaisquer vetores gerando um espaço vetorial, gerando um plano, gerando um espaço, aí a gente estaria entrando em álgebra linear. E não é isso que a gente vai fazer, pelo menos nesse curso básico de vetores, né? Isso daí não vem, isso é mais para álgebra linear mesmo, é um passo a mais no estudo de vetores.
Então, a partir dessa definição aqui, a gente consegue uma definição algébrica para o produto escalar, que é o que vai ser útil para as contas, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar um vetor U e um vetor V. Então, seja o meu vetor U, o x na direção I chapéu, mais o y na direção J chapéu, mais o z na direção K chapéu. E vou pegar o meu vetor V, que é o quê? Vx na direção I chapéu, Vy na direção J chapéu, Vz na direção K chapéu. E agora eu vou efetuar o produto escalar entre esses vetores. Então, o produto escalar U, escalar V, vai ser o quê? U, que é este vetor aqui, produto escalar com V, que é este vetor aqui. E agora aqui eu só aplico a distributiva, né? Eu vou multiplicar esse vetor escalar com esse vetor com esse vetor com esse. E eu vou fazer a mesma coisa com esse e com esse, certo? Então vamos lá. Então primeiro, o x e chapéu multiplica Vx e chapéu. Daí é o seguinte, o x e Vx, eles são escalares, porque eles são as componentes, né? São os tamanhos naquelas direções. Então, o x e Vx são escalares, eu vou deixar juntos. E os versores eu vou deixar juntos também. Então, eu vou fazer isso para todos eles agora. O x, que multiplica Vx e escalar I, mais o x, que multiplica Vy e escalar J, mais o x, que multiplica Vz e escalar K. Mais, quem agora? Agora eu vou com o y, com todos os três lá. O y vezes Vx, J, escalar I, mais o y vezes Vy, J, escalar J, mais o y vezes Vz, J, escalar K. Mais, agora eu vou fazer com o último, né? Com o z. Então, o z vai multiplicar Vx, Vy, Vz. O z vezes Vx, K, escalar I, mais o z vezes Vy, K, escalar J, mais o z vezes Vz, K, escalar K. Agora, a gente vai ver a magia acontecer. Por quê? I escalar I vale 1, esse aqui é 1. I escalar J é 0. I escalar K é 0. J escalar I é 0. J escalar K, 0. K escalar I é 0. E K escalar J é 0. Isso aqui vale 1, isso aqui vale 1. No fim, eu fiquei com o seguinte. O x, Vx, mais o y, Vy, mais o z, Vz. Ou seja, pessoal, o produto escalar U por V de forma algébrica, ele é o quê? Ele é um produto entre componentes. Por isso que ele gera um escalar. Porque eu estou pegando só as componentes que são escalares. São números reais. Então, eu estou fazendo o quê? O escalar na primeira componente vezes o escalar da primeira componente do outro vetor. Então, é um produto com um somatório. Eu estou somando o produto entre as componentes na ordem que elas aparecem. Então, primeira componente com a primeira componente, segunda componente com a segunda componente, terceira componente com a terceira componente. Então, esta aqui é a definição algébrica de um produto escalar. E essa aqui é a definição geométrica do produto escalar, certo? Então, quando a gente tiver uma figura, né, tem lá a geometria do problema, o vetor, tem o vetor U, o vetor V, tu sabe quem são os vetores, tu tem condição de calcular o ângulo entre eles, então tu vai determinar o produto escalar simplesmente pegando o módulo de um, módulo de outro e o cosseno do ângulo entre eles. Mas, quando eles te dão, por exemplo, o vetor escrito em forma de componentes, aí, para tu executar o produto escalar entre esses dois vetores, tu vai pegar o produto entre as componentes x, ou seja, primeira componente vezes primeira componente, mais segunda componente vezes segunda componente, mais terceira componente vezes terceira componente. Se a gente estiver tratando de vetores no plano, que só tem duas dimensões, uma delas vai ser zero, porque a outra dimensão não vai existir, mas isso aqui vai continuar sendo válido. Isso aqui também vai continuar sendo válido, beleza? Nesse vídeo é isso, então a gente vai voltar na próxima aula falando um pouco mais das propriedades de produto escalar e também resolvendo alguns exercícios para fixar melhor esse conteúdo, beleza? Se tu gostou desse vídeo, não deixa de dar um like, compartilhar com teus amigos, né, que precisam aprender mais sobre vetores, e a gente se vê na próxima aula. Valeu, um abraço!